Giro Conte. Educação financeira. Um apoio, uma parceria da Rádio Conte com o Sicredi, né? E hoje nós vamos falar com a Ionara. Sempre muito bom falar com a Ionara. Ionara Chefe Ludwig, que é coordenadora de desenvolvimento de negócios da cooperativa Sicredi, Vale do Cerrado, Mato Grosso, Amazonas. Ionara, bom dia. Que bom tê-la você aqui. Bom dia, João. Que bom estar aqui novamente. Bom dia a todos que nos ouvem. Pois é, Ionara, hoje eu vou falar de um produto e de algo extremamente interessante que fazia parte da história do brasileiro. Ionara é bem jovem, eu tenho mais um tempinho que Ionara contar a história aqui, Ionara. O brasileiro ela é muito ficcionado à poupança. Tanto que os anos 70, anos 80, até ali início dos anos 90, os brasileiros eram loucos por poupança. E teve um período ali da inflação, que as pessoas vendiam sítio, fazenda, gado, colocavam dinheiro na poupança. Aí veio a história do Collor, e o Collor confiscou o dinheiro do povo, inclusive o dinheiro da poupança. Aí o brasileiro ficou meio assustado, né? Depois disso, ele continua, mas ainda tem esse foco na poupança. No programa anterior, você falou com a gente sobre a questão do investimento conservador, que a poupança é um desses investimentos conservadores, né? Então a minha pergunta, a poupança ainda compensa? O brasileiro que levou aquele susto, ele pode confiar na poupança? Como você enxerga isso? Sim, João, realmente, bem lembrado essa questão do confisco, né? Que a gente teve o maior problema, o pessoal com muito medo, receio, e daí assim também, né, por conta de politicagem, aí começam a ter aquele receio, né? E querem tirar todo o seu valor da poupança, ficam com medo. As pessoas vinham nos perguntar mesmo o que ia acontecer agora, ia confiscar novamente, não ia. E nós temos uma emenda constitucional ali que nos protege desses confiscos, né? Então, para ter um confisco hoje, diferente de lá, que foi em 2001, né? Que teve esse confisco por conta do Collor, hoje já não é mais assim. Depois disso, daí teve essa emenda constitucional, se eu não me engano, ela é a 36, a 72 é a emenda 36, é alguma coisa assim, depois eu trago certinho. Mas ela nos protege para a questão de confisco. Então a gente não tem esse problema. Para acontecer, tem que acontecer muitas coisas aí, né? E depois disso, como a poupança realmente sempre foi muito a queridinha, tanto é que a poupança e renda fixa sempre foram muito bons investimentos no Brasil, porque nós sempre tivemos taxas muito altas, né? A nossa taxa de juros do Brasil, que é a Selic, ela é muito alta. Inflação também, que é o IPCA, ela cresce constantemente. Então, para nós, no Brasil, a renda fixa e a poupança sempre foram as nossas queridinhas mesmo. E a poupança, principalmente, né? Falou de investimento, falava-se muito de poupança. Então, essa ainda continua sendo a queridinha, com menos investidores nela, mas ainda assim continua sendo a queridinha do Brasil aí. Como que funciona a poupança e sua rentabilidade? A poupança, ela é atrelada à Selic também, a taxa básica de juros da economia. Então, se a Selic tiver acima de 8,5%, a poupança ela rende 0,5% mais uma taxa referencial. Hoje, então, nós estamos acima de 8,5%, nós estamos a 11,25%, então a nossa rentabilidade mensal é 0,5% mais uma taxa referencial. E quando a Selic está abaixo de 8,5%, ela rende 70% da Selic. Então, ela tem e mais a taxa referencial, né? Então, essa é a rentabilidade, é ali que a gente faz os cálculos para poder chegar no final. E todas as instituições financeiras trabalham-se com a poupança com a mesma taxa de rentabilidade. A inflação, ela tem influência na poupança, Ionara? Sim, na verdade, o que tem influência na poupança? É a inflação de modo geral, porque, querendo ou não, quando a inflação está muito alta, os lucros, né, os rendimentos reais é muito atrelado à inflação.
Então, e é em cima do IPCA, que é a nossa inflação do Brasil, né? E o que é calculado esse IPCA, então, para a gente justificar a rentabilidade da nossa poupança, para a gente saber se a gente está, porque a gente quer saber se a gente está ganhando mais do que a inflação, geralmente, na poupança, né? Então, quando é calculado a inflação, que é até calculado pelo IBGE, que é sobre o consumo da família brasileira, aí vem lá dos últimos 12 meses quanto que deu a inflação, no último mês quanto que deu a inflação. Então, a gente sempre quer estar com o lucro real dessa inflação. Para quem que é indicado a inflação? Para quem é indicado a inflação? Para quem é indicado a poupança? Inflação não é dedicado para ninguém, é complicado, né? Não indica para ninguém. Mas a poupança, qual que é o tipo de investidor que deve aplicar na poupança? Os investidores que podem aplicar nessa poupança são todos. Todos estamos aptos a aplicar nessa poupança. Tanto é que na poupança com R$1 você já faz um investimento. Geralmente é para aquelas pessoas mais conservadoras, ou para aquelas pessoas que ainda não conhecem o mercado financeiro, elas querem estudar mais ou querem saber em qual produto investir. Então, nesse período, enquanto não se consegue encontrar algum investimento que se adequa ao seu perfil, pode colocar numa poupança. Para aquelas pessoas que pensam numa viagem, num estudo e que estão tranquilo com a rentabilidade da poupança, pode ser um investimento também. Para crianças, né, que a gente já consegue investir para crianças, pequenos poupadores aí, também já consegue colocar numa poupança, porque ele é um investimento que você consegue fazer um resgate muito rápido. Então, ele sim é indicado para todos os perfis conservadores ali, que não olham tanto para a rentabilidade, mas estão bem confortáveis com esse investimento. Ionara, quando eu era criança, eu tinha uma caderneta de poupança do Banco Bamerindos. Foi meu primeiro investimento. Bem criancinha ainda. Nem o banco existe mais, né? Quais são as vantagens de investir em poupança? Olha, as vantagens de investir na poupança se você pretende começar os seus investimentos, é muito melhor você ter uma poupança do que ela estar em conta corrente. Então, a partir do momento, porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu não quero colocar numa poupança porque rende pouco, eu vou colocar em outro lugar. E esse momento de você entender esse outro investimento, você perdeu esse tempo. Então, é interessante você já ir colocando numa poupança, vai conhecendo um pouquinho do mercado, para poder você ter lá no longo prazo um investimento que caiba, né, ali no seu perfil, que você pelo menos iniciou esse investimento, que nem o João falou ali, né? Imagina se ele não tivesse tido essa poupança, esse dinheirinho lá na poupança, né? Isso daí vai, com o passar do tempo, a gente vai identificando que é uma ótima oportunidade. Ionara, e qual o diferencial da poupança do Sicredi? No Sicredi, como até eu falei, todas as instituições financeiras, elas pagam a mesma rentabilidade. Como nós estamos com uma Selic ali nos 11,25, então a gente paga 0,5 mais a taxa referencial. Então isso é para todas as instituições financeiras. Porém, no Sicredi, nós temos um diferencial que é a distribuição de sobras sobre essa poupança. Então, a gente faz uma média no ano de quanto que você movimentou na sua poupança, e além de você ter recebido todos os seus rendimentos mensais ali, nós também distribuímos resultados sobre essa poupança que você teve aqui no Sicredi. Então, a gente diz que no Sicredi a possibilidade da sua poupança render mais é verdade. Que bom, Ionara. Ionara, você só traz dicas boas pra gente. Se eu continuar ouvindo você, eu vou melhorar a minha situação econômica, aprender a investir legal aqui. É sempre um prazer enorme ter você aqui nesse programa, que é uma parceria entre a Rádio Conte, né, e o Sicredi, né, que é a gente entender a nossa educação financeira, né? Por isso que é chamada Educação Financeira em Sintonia. Ionara, muito obrigado. Até a próxima semana. Espero vê-la de novo.
Eu que agradeço, João. Até a próxima. E vamos começar a investir aí, né? Independente de qual investimento, a gente só precisa ter o hábito de começar. Verdade. Está aí o quadro Educação Financeira em Sintonia, da nossa parceria Rádio Conte Sicredi. Giro Conte.